Boa noite, queridos. Sinceramente, desejo de todo o meu coração que você esteja bem e sua família também. Mas se você estiver chorando, suas lágrimas mais densas, que o culto desta noite seja um canal da graça do Senhor sobre a sua vida e família. Que você receba um renovo de fé e amor do nosso Deus. Nós somos a Igreja Batista do Jardim Guanabara. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, em 3 lugares: no Jardim Guanabara, em Tubiacanga e na Rua 50. E também estamos em Santa Catarina, na linda cidade de Bombinhas. Feche os seus olhos. Pai, estamos aqui agora para adorá-lo e partilhar da Tua palavra. Que a Tua voz seja clara, que o Senhor nos pacifique, nos exorte e nos conduza nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir o coração, abrir o peito e louvar ao Senhor junto com o ministério de louvor de nossa igreja. Que Deus te abençoe. Obrigada, Senhor, por ter braços tão acolhedores, Senhor, e que demonstram tanto carinho, que nos dão segurança, que nos protegem, que nos amparam, e aonde nós podemos sentir todo o Teu amor. Obrigada pela Tua graça estendida nas nossas vidas, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Recai em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos.
braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te agradecemos e queremos te pedir que tua presença nunca saia de nós. O Senhor continue a reinar nas nossas vidas, agora e sempre. Aleluia! Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens, os 7 passos da restauração. Mas não é uma corrente, não é pozinho mágico, não é autoajuda. É um compartilhar sincero da palavra de Deus e da minha experiência de vida, porque todos nós, de alguma forma, talvez tenhamos situações que já estão enraizadas e que precisam de uma forma definitiva serem superadas. Quem de nós não precisa da restauração do Senhor? Eu tenho um sonho, ser restaurado pelo Senhor. E hoje eu estou aqui com esse meu desejo e esperando de Deus esse mover na minha vida. Na verdade, todos nós temos inimigos contra os quais nos debatemos todos os dias. Primeiro, a nossa própria humanidade, as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas, além disso, também há os dardos inflamados do maligno que querem tragar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança e, muitas vezes, um sistema mundano de injustiça, de degradação da vida, de corrupção, de violência, de todo tipo de perversão que quer nos atingir. Todos nós precisamos a cada dia da restauração do Senhor. Imagine se eu propusesse para você montar um quebra-cabeça. E a imagem desse quebra-cabeça é da Terra no espaço. Aquela esfera azul bonita, e você tivesse um tempo para fazê-lo. Só que, ao olhar para você, viria que você fez aquilo rapidamente. Você tinha, por exemplo, 1 hora e conseguiu fazer em 10 minutos. E aí eu pergunto para você, como é que você conseguiu isso?
E aí você diz, olha, eu reparei que no verso daquela imagem da terra no espaço havia um rosto. A imagem de um de nós, uma imagem de um humano, um rosto de uma gente. E aí então, o rosto eu entendo muito mais do que a imagem da terra no espaço. E eu fui juntando as partes, depois eu só virei. E o quebra-cabeça estava montado. Ou seja, quando a gente se acerta, quando a gente se encontra com a gente mesmo e com Deus, quando as coisas começam a ser integradas, inteiras, tudo mais se acerta. Há mau hábitos que vêm do passado, há lutas intermináveis do presente que muitas vezes se arrastam há anos. Todos nós precisamos da restauração do Senhor. Vejam só o que diz Isaías 57, 18 e 19. Tenho visto como eles agem, diz o Senhor, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe, e os curarei. Você se sente doente? Creia, Deus pode curá-lo. Você se sente confuso? Deus pode guiá-lo. Você se sente incapaz? Deus pode encorajá-lo. Você se sente incompreendido? Deus pode acolhê-lo. Você se sente em conflito? Deus pode pacificá-lo. Vivemos num mundo imperfeito, somos machucados e machucamos. É o que Jesus diz em João 16,33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos nós somos pecadores. E vai dizer também que todos nós estamos separados de Deus, ou seja, nenhum de nós é perfeito. Temos nossos fracassos, nossas inconsistências, nossas incoerências, nossas dores. Todos nós precisamos de restauração. Reflita comigo. O que em mim precisa ser restaurado? O que precisa de socorro de Deus, da ação de Deus? Eu tenho duas notícias para você. Primeiro, você fica acordado até tarde da noite quando precisava dormir? Você come calorias muito mais do que deveria e não consegue se controlar? Você já se programou de começar um exercício e não conseguiu nem iniciar? Você já fez algo errado sabendo que não deveria fazer? Você já agiu com egoísmo quando se esperava de você generosidade? Você já se colocou como um algoz de todas as vítimas, quando na verdade deveria ter tido compaixão? Você já soube o que deveria fazer de certo e ao invés de realizá-lo, se omitiu? Você já tentou controlar alguém e se frustrou? Você tem dificuldade de se manter firme diante das suas fraquezas, das suas inquietudes? Bem-vindo à raça humana. Todos nós, de alguma forma, somos assim. Segunda notícia. Todos nós precisamos de restauração, então, em um ou em várias dimensões da nossa vida. Talvez na questão da saúde física, saúde mental, na questão das emoções, dos relacionamentos, da família, do trabalho, das finanças, de uma paz espiritual que está lhe faltando, da comunhão com Deus, de uma vida de santidade. Todos nós precisamos de restauração. Então, durante esse tempo, durante essas 7 quartas-feiras, estaremos abordando os passos da restauração. E o primeiro deles,
O primeiro passo é o choque da realidade. Precisamos reconhecer que não somos Deus, que não temos o controle de tudo e de todos. É o passo da realidade. Eu preciso admitir, não sou Deus. A causa dos meus problemas começa com a minha própria natureza de pecador, a minha própria natureza humana, tão marcada por fraquezas e limitações. Vejam só o que diz Romanos 7, de 15 a 19. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, há uma lei que atua em cada um de nós, em mim e em você, que atua no nosso corpo, na nossa mente, que está além da nossa capacidade de controlar e digerir. É o que a Bíblia chama de lei do pecado. É como se eu desse para você um peso para que você segurasse com as suas mãos e dissesse assim: se você conseguir segurar isso por 1 hora, você vai ganhar um prêmio valioso. E você ali vai segurar com a mão estendida e vai começar a suar, o braço vai doer, você vai querer tanto segurar aquilo, mas tem uma hora que a lei da gravidade vai se impor e o seu braço vai cair. Assim é a lei do pecado em nós. Olha o que diz Provérbios 14, 12. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Essa realidade vai me acompanhar por toda a minha vida. Eu sou um pecador. Eu sou naturalmente limitado, inconsistente, incoerente, volúvel, pecador. Eu vejo isso em algumas questões práticas da minha vida. Por exemplo, na questão de querer controlar. Quanto mais inseguro eu estou, mais ávido eu fico por querer controlar a vida e as pessoas. Não é verdade? Negando o que somos e como estamos, tentamos controlar tudo para ter a certeza de que nada será exposto além daquilo que se vê. A gente controla para se esconder. Não é verdade? O controle passa a ser a coisa, então, mais importante. O controle das coisas, o controle das pessoas, o controle do futuro, o que é impossível. Outra marca são as máscaras. Colocamos máscaras em nós mesmos para nos proteger, mas também colocamos máscaras nos outros, como que querendo que eles sejam aquilo que nós desejamos, e por vezes colocamos máscara até em Deus. A preocupação com a nossa imagem é tão grande, a gente fica pensando como as pessoas me veem, como elas me julgam, como elas entendem a minha vida, o que elas pensam de mim. Então usamos máscaras para nos camuflar, para nos esconder dos outros. Há uma preocupação, um medo que os outros venham a saber o que realmente somos. É como se eu dissesse assim: se eu abrir o meu peito e falar para você a verdade da minha vida, você vai desistir de me amar. E muitas vezes então usamos essas máscaras e acabamos nos habituando a viver assim, a nos relacionarmos assim, e muitas vezes até nas nossas orações, ou quando ouvimos uma mensagem, quem está ali é um mascarado. Não é verdade? Outro sinal é a manipulação. Muitas vezes estamos querendo manipular as pessoas
Maridos manipulam esposas, esposas manipulam maridos, pais manipulam filhos, filhos manipulam pais, amigos manipulam uns aos outros entre si, irmãos manipulam irmãos. Muitas vezes usamos a culpa para prender a pessoa, ou às vezes até um elogio, quando a gente sente que ela é frágil, e podemos então conduzi-la dizendo que ela é maravilhosa. Somos assim. Usamos até o silêncio, não é verdade? Para manipular os outros. Usamos a ira, alguns usam a ameaça. E o que falar desse sentimento de autossuficiência, de potência absoluta? Levantamos uma máscara de prepotência, de independência, de autossuficiência. É por minha conta, eu me basto, eu não preciso de você, Deus. Eu não preciso da ajuda nem de você e nem de ninguém. Eu não preciso do conselho de ninguém. Eu me basto. Posso parar com isso quando eu quiser. Eu tenho controle. Se eu quiser, eu paro agora com isso. Se eu quiser, eu mudo essa minha rotina, eu mudo essa minha atitude. Eu tenho como controlar isso em mim. Isso não me domina. Não é assim que falamos? Não vou comprar mais nenhuma bobagem. Não vou devorar esse pote de sorvete, não vou mais acessar esse site de pornografia, não vou mais falar com a ira de sempre, não vou ser violento, não vou ser egoísta. Sabe, queridos, tentar consertar por si próprio só piora a nossa realidade. Evitar a realidade, esconder ou negar, só vai piorar tudo. Usamos artifícios para nos esconder a nossa dor, tentar minimizá-la, e isso só piora, essa dor só aumenta. Precisamos desistir de nos esconder, de tapar o sol com a peneira. Até uma depressão, até uma tristeza, até um luto pode ser usado para nos escondermos, para camuflar a nossa dor. Está doendo e a gente diz que está tudo bem. Mas a dor vem nas horas da solidão. Quando estamos conosco mesmo. Quando estamos com os nossos botões. A dor, a verdade da dor, vem forte. Não é verdade? Quais são as consequências disso? Primeiro, o medo, que está lá na experiência do jardim. Quando o homem peca, diz assim, Gênesis 3:10, e disse o homem, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Medo de que alguém descubra quem nós somos de verdade. Descubra o nosso lado mais fraco e limitado. Descubra as nossas dores. As pessoas só gostam da gente porque talvez não nos conheçam de verdade. Pensamos assim. Então temos medo de sermos rejeitados, de não sermos mais amados, de sermos repudiados. Muitas vezes esse medo se realiza numa relação de auto-engano conosco mesmo e com o outro, e quando nos vemos, estamos sozinhos. Além do medo, esse sentimento de frustração que invade a alma. Romanos 7, 21 e 23 diz assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. O Salmo 32, versículo 3, quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Essa coisa de querer ser o gerente geral do universo, o gerente geral de tudo, dominador de tudo, controlador de tudo, é frustrante. A gente elimina um problema, sim, mas aparece outro. É como a louça da cozinha, né? Que você lavou aquela louça do almoço, a cozinha limpa, mas quando termina o jantar você olha e fala, não acredito, olha aí a louça de novo.
Sabe, não há como nocautear e vencer todos os problemas ao mesmo tempo, e a frustração é um sintoma de que há algo que não está bem com a gente. Você não é Deus. O medo nos revela isso, a frustração nos revela isso, e o cansaço, a fadiga e o cansaço. Salmo 32, versículos 4 e 5 diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Mantemos nossa vida cheia para nos enganar. Nos ocupamos para fugir da nossa dor. Um trabalho, um hobby, uma malhação, um ativismo na igreja, uma paixão por um clube, e tudo virando uma compulsão para esconder-me de mim mesmo. A gente se programa para não ficar tão cansado e se entorpece. De que dores eu estou tentando fugir? O meu problema não é tão ruim. Quão ruim ele tem que ser para que eu possa admitir a verdade dele? Nunca mudamos até que o medo de mudar seja menor que a dor. Nunca mudamos só vendo a luz do fogo. E quando queimamos a nossa mão, e quando nos machucamos, nós só sabemos do nosso fígado quando ele dói. Nós tentamos nos poupar de tragédias e o leite derrama. Deus sussurra na alegria, mas na dor Deus grita. Deus grita na dor. A dor seria uma espécie de megafone de Deus. Eu mesmo posso resolver os meus problemas. O isso é para o outro. É para o meu marido, é para o meu amigo, é para o meu filho. Para minha mulher, não é para mim. O fato é, se pudesse cuidar disso, se eu pudesse cuidar disso, já teria cuidado, e você também. Não seria mais um problema. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o primeiro passo é o da realidade. E qual seria a cura? Qual seria o tratamento deste primeiro passo? A primeira coisa é admitir que sou incapaz. Quando admito que sou fraco, é que sou forte. Parece estranho numa época como essa, né? Onde as pessoas têm que se mostrar autossuficientes, mas dentro dessa palavra de Deus, quando eu admito que sou fraco, quando eu admito as minhas potencialidades, quando eu admito as minhas fraquezas, quando eu admito que por mim mesmo não dá, é nessa hora que eu sou forte. Eu preciso de Deus, eu preciso das pessoas. Eu preciso de Deus e das pessoas que dividem comigo a vida. Eu preciso de Deus e preciso da minha comunidade da fé. Eu preciso de Deus e preciso da minha família. Eu preciso de Deus e preciso dos meus amigos. Eu preciso de Deus. E nesse sentido, queridos, a igreja é como um hospital. E muitas vezes a gente vai à igreja para relaxar, mas na verdade, por que deveríamos ir à igreja? Para assumir a nossa realidade, para dizer que está doendo, para chorar nossas lágrimas mais verdadeiras e para pedir ajuda a Deus e ao irmão para superarmos esse pecado, superarmos essa dor. A igreja deveria ser como um hospital de verdade, que se você vai com a perna quebrada, não tem como camuflar e fingir que está tudo bem, não tem como esconder a dor, e quando o médico toca na sua perna, você dá um grito. Mas na igreja, na comunidade da fé, entre família, entre amigos, e muitas vezes até com Deus em oração, a gente quer esconder a nossa dor.
Mas a nossa cara está aquela feição de angústia, o sentimento que não se pode esconder. Você pode fingir alegria, pode fingir tristeza, você pode fingir esperança, pode fingir ódio, pode fingir raiva, mas tem uma coisa que você não finge, ninguém consegue fingir: angústia. Angústia não tem como se esconder. Deus conhece a mim e a você. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó. Para você, pode ser um absurdo assumir a sua incapacidade, a sua insuficiência. Mas para Deus, isso é o seu primeiro passo. Para você, pode ser assumir que tudo acabou. Mas para Deus, é nessa hora que tudo começa. É isso que Deus espera de mim e de você, que admitamos que sem Ele não dá mais, que não temos o controle de tudo, que não podemos tudo, a nossa incapacidade, e clamar a Ele do fundo do coração. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então dizer: Deus, eu sou como um bebê nas suas mãos, eu necessito do teu amparo, sem ti eu não posso nada, sem ti eu vou perecer. Sabe, boas intenções não são suficientes, determinação não é suficiente. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A graça é o poder de Deus capaz de nos transformar. Ele nos concede poder para promovermos essas mudanças, para virarmos essas páginas, para arrancarmos do peito essa dor, para tratarmos essa mágoa, cuidarmos dessa amargura, tratarmos esse problema de relacionamento, tratarmos essa compulsão, tratarmos nossas dores. Efésios 2:8 diz que é pela graça que nós somos salvos. Graça é um favor imerecido, é a visitação da bondade e da misericórdia de Deus que nos vê além das nossas dores, nos vê de verdade naquilo que podemos ser quando estamos com Ele. Por isso que Jesus diz: eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Deus da nossa vida, Deus que quer partilhar conosco o principal e o mais dolorido, aquilo que tem nos aprisionado, nos machucado. Deus nos visitando com sua graça e misericórdia para mudar a nossa história. Pare um instante agora. Respire. Faça assim, junto comigo. Respire, olha. Agora imagine, espiritualmente, você fazendo isso. Sabe, eu sei o que é se sentir a pior das pessoas. Eu sei o que é se sentir perdido. Sabe, nessas horas difíceis, quando a solidão nos traz a verdade de quem somos, das nossas dores, das nossas lutas, como a gente precisa fazer isso, espiritualmente, permitir que Deus preencha todos os espaços. O que você precisa que seja mudado, que você tem ignorado esse tempo todo? Sabe, essa primeira etapa, esse primeiro passo é o mais difícil, é o passo da realidade. É quando a gente reconhece que existe uma montanha que precisa ser transposta e que sem Deus não conseguiremos. Sabe, a nossa realidade, ela nos humilha, sim, mas é a nossa verdade. Mas é exatamente nesse momento de quebrantamento que eu me permito para Deus.
Tem uma música que diz assim: Ele não desiste de você. Certa vez eu estava com um jovem conversando no gabinete, e aquele jovem estava num momento tão difícil. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu vou desistir de tudo. E eu vim aqui só te dizer que eu estou desistindo também da fé. Eu sei que o Senhor tem tentado me ajudar, o Senhor tem me acompanhado, mas para mim está muito difícil, eu estou desistindo, pastor. E eu olhei para aquele jovem e falei: meu querido, mesmo que você desista, Deus não vai desistir de você. Outra feita, estando com outro jovem, um pouco mais maduro, também num momento muito difícil, um momento de terra arrasada, e ele falou: olha, eu conheço a palavra, você sabe disso, eu vejo, eu leio, eu oro, mas as coisas não fazem sentido, porque está tudo tão complicado, eu não vejo solução. E eu olhei para ele e falei: você precisa entender que por pior que seja o seu momento, por mais grave que seja a sua luta, por maior que seja a sua dor e o seu pecado, você, para Deus, é muito maior. Você, para Deus, é muito mais do que aquilo que hoje te acorrenta. Você hoje precisa, eu e você, darmos esse passo de reconhecer a nossa realidade, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E eu quero te ajudar nessa hora. Feche os seus olhos. Ore comigo assim: Senhor, tudo está claro aos seus olhos. Eu cansei de tentar esconder o que o Senhor já sabe, sempre soube. Também eu não consigo mais dizer que eu serei capaz daquilo que eu já sei que não sou. E é difícil, mas eu preciso admitir ao Senhor que sozinho, eu não vou conseguir. Ó Deus, olha para mim, Senhor, e me ajuda, porque eu só tenho o Senhor. E eu creio, porque algo está acontecendo dentro de mim e o Teu Espírito está falando comigo no meu íntimo, que se eu entregar a minha vida nas Tuas mãos, eu não vou me decepcionar. Eu preciso da Tua restauração, Senhor. Eu admito quem eu sou e que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Nesse momento, eu abro a minha vida para o Senhor. Abro a minha vida para o Seu Filho Jesus Cristo. Eu recebo o Teu socorro e a Tua salvação. Amém. Se você fez essa decisão comigo, se você fez essa oração, você deu um grande passo. Mas não fique só nisso. Você pode entrar conosco através dessa própria mídia. Mande um recado. Diga que quer falar com um pastor, com um dos pastores, e nossa igreja estará presente na sua vida. Também você, meu irmão, que está numa luta tremenda, não fique sozinho. É hora de nos unirmos em oração e de você dividir a sua dor. Você deu o primeiro passo, passo da realidade. Que Deus te abençoe. E vamos na próxima quarta-feira para o segundo passo da restauração. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, com os lares enlutados, sofridos, nos hospitais e com essa gente bonita, os anjos de azul e branco, que têm se dedicado a acolher os nossos doentes, e com todas as iniciativas do bem, que tem a sua graça por trás, que o Senhor abençoe e nos dê uma vida abençoadora também. Amém.
Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.